Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Baez, você está no canal História com Baez, você também pode me seguir nas redes sociais através do Instagram, Eduardo Baez Oficial. Que bom que você chegou até aqui. Estamos na semana da Unicamp. Chegamos nela, o primeiro dos grandes vestibulares aqui no estado de São Paulo e do Brasil. Começaremos agora uma maratona aí de exames vestibulares no mês de novembro e combinaremos com o Enem. Eu vou estar junto com você na preparação, na revisão para esses vestibulares, para esses exames, ok? Você pode fazer o seguinte, antes de mais nada, você, se ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, já se inscreve no canal, ative as notificações e já deixa um like aí que vai me ajudar muito. O seu like ajuda muito a disseminar o que nós estamos fazendo aqui. Também compartilhe o vídeo com as outras pessoas, avisa o pessoal, estamos aqui nesse momento ao vivo para você, você vai conseguir interagir, estarei interagindo com você também pelo chat se você tiver alguma pergunta. O vestibular da Unicamp, ele é um vestibular bastante eclético e nos últimos anos ele tem apresentado muito mais questões de história geral do que de história do Brasil. Você vai ver que hoje nós vamos fazer mais de 20 exercícios nos últimos 5 anos e no nosso encontro de sexta-feira nós vamos fazer mais 12 exercícios. Então você tem praticamente o dobro de questões caindo em termos de história geral no vestibular da Unicamp. Outro ponto importante antes da gente começar, você está vendo aí na apresentação bem em cima, ali o Pix edubaez@gmail.com e ajude a manter o canal ativo. Você pode nos ajudar muito, além do seu like, se você quiser, você pode mandar um Pix de qualquer valor para a gente poder manter esse canal ativo, tá bom? Temos vários custos para manter ele ativo, ele é gratuito, ele continuará sendo gratuito e essa é uma das formas de você poder nos ajudar a continuar disseminando conhecimento aqui pela internet, tá bom? Qualquer valor, se você quiser, mande para a gente vai conseguir aí agregar aos nossos investimentos, o que a gente está fazendo aqui para manter esse canal ativo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos diretamente para o exercício, que é o que nos interessa, e hoje, como você está vendo, vamos falar de História Geral. Repetindo, hoje História Geral, na sexta-feira, História do Brasil. Então observe só aqui esse primeiro exercício, acompanhe comigo. Olha o que diz o seguinte, é um exercício que vai trabalhar um pouco sobre História Antiga Clássica. Não costuma cair muito, uma questãozinha apenas, veja só. Os aposentos comuns são aqueles aos quais o povo pode ir, como os vestíbulos e os pátios. Assim, magníficos vestíbulos, aposentos e átrios não são necessários para as pessoas de fortuna comum, pois visitam, não são visitados. As casas de banqueiros deveriam ser mais espaçosas e vistosas, protegidas contra ladrões. Os advogados e retóricos deveriam morar com elegância. Para aqueles que ocupam cargos e magistraturas, deveriam ser feitos vestíbulos reais, amplos e devidamente decorados com grandeza. É muito importante sempre ler a referência do texto. Adaptado de Vitrúvio sobre a arquitetura, do professor Pedro Paulo de Abreu Funari, que é o titular da cadeira de História Antiga da Unicamp há muitos anos. Ok? Antiguidade Clássica, né, falando sobre a descrição. Veja que a Unicamp traz para você o teu conhecimento da Antiguidade Clássica associada à maneira como deveriam ser as unidades de moradia dos magistrados, daqueles que detinham o poder no contexto da Roma clássica. Então veja só, o arquiteto romano Vitrúvio expressa em seu texto clássico sobre os princípios da arquitetura. Então, a leitura do texto, com seus conhecimentos gerais, do que ele está falando, como deveriam ser as casas, daqueles que vão conhecer, daqueles que detêm o poder, ele dá uma ideia, né, de como deve ser isso. A letra A nos diz o seguinte, pelo texto a gente nota uma certa naturalização das diferenças sociais impressas na vida material, já que as habitações ditas comuns
deveriam ser simples e a dos enriquecidos deveriam ser mais espaçosas e vistosas. É mais ou menos isso que ele está trabalhando no texto mesmo. Veja, os aposentos comuns são aqueles aos quais o povo pode ir, aquilo que é comum. Então, ele vai dizer depois os magníficos vestíbulos, isso para as pessoas de fortuna comum. Não só diz que não são necessários. Para quem não tem, para quem tem fortuna comum, para quem é comum, não precisa ter tanta coisa assim. Então ele está fazendo essa diferenciação social dentro da arquitetura. Essa letra A está adequada. A letra B diz: a resistência contra as diferenças sociais impressas na vida material, já que as habitações de pessoas de fortuna comum, magistrados e funcionários públicos deveriam ser iguais. Não é isso que você vê no texto. Ele diz que não são necessários grandes habitações para quem tem fortuna comum, mas para aqueles que são banqueiros deveriam ser mais espaçosas, mais vistosas. Isso está no texto. C. A percepção das diferenças sociais durante todo o Império Romano, materializada nas habitações e a busca de moradias nas belas espaços para todos, não é para todos, é para alguns. Determinação em conservar as diferenças sociais no Império Romano a partir de políticas públicas de construção. Você não tem política pública aqui. O que você tem é uma descrição apenas. Então, nessa questão aqui, o que você vai marcar como alternativa correta? Você vai marcar a letra A, é a alternativa correta. Veja, é uma leitura atenta do enunciado que você tem ali, tá bom? A segunda questão já traz para nós um texto mais recente, mais uma vez um texto falando sobre a Revolução Francesa e falando sobre algo muito interessante, a participação das mulheres na Revolução Francesa. Esse é um tema que tem aparecido bastante, vários materiais didáticos têm trazido esta problemática, esta discussão. Observe o texto. Seguindo a trajetória das ativistas, vemos que lutaram ao lado dos homens no movimento popular urbano e participaram de várias jornadas populares, como as de 9 de abril, 20 de junho e 10 de agosto de 1792, as quais resultaram na queda da monarquia. Abraçaram a revolução. As mulheres queriam armar-se para defender a nação dos inimigos internos e tomaram parte nas festas cívicas. Algumas se alistaram no exército e foram lutar nas fronteiras. No caso das republicanas revolucionárias, durante certo tempo, contaram com o apoio dos deputados da Montanha. Montanha era um outro nome que se dava ao Partido Jacobino, o partido mais à esquerda na Revolução Francesa, mais radical em termos populares. E fizeram oposição, apoio aos deputados da Montanha e os ajudaram a derrubar os girondinos. Nessa ocasião, mereceram os elogios públicos. Depois se aliaram aos radicais, mais radicais ainda que a Montanha, e fizeram oposição aos montanheses. As militantes adquiriram uma visibilidade nunca imaginada para as mulheres do povo, despertando o interesse e as inquietações e a inquietação de integrantes do governo acerca da questão dos direitos civis e políticos femininos. Sua presença na cena política foi tolerada, até incentivada no início da Revolução. Porém, reprimida em outubro de 1793 e depois de forma definitiva em 1795. É interessante observar essas duas datas para quem lembra um pouco da sequência da Revolução Francesa. Você tem de 1789 a 1792 a etapa da Assembleia, por sinal, a etapa de maior transformação e de maiores acessos a direitos no contexto da Revolução. De 1792 a 1795 é a etapa da Convenção, primeiramente girondina, num segundo momento jacobina e mais radical. E é justamente em outubro de 1793, quando a França atinge o seu ponto mais radical da Revolução, que é quando os jacobinos estão no poder, é que as mulheres que haviam
participado diretamente do processo revolucionário passam a ser reprimidas na sua participação por parte dos jacobinos, principalmente daqueles liderados por Robespierre. Depois, em 1795, com a derrota definitiva de Robespierre e a contra-revolução girondina, você tem a retomada do poder por parte dos girondinos que haviam sido derrubados com a ajuda dessas mulheres. E então, chegando ao poder em 1795, os girondinos vão definitivamente reprimir a participação feminina na política e na questão francesa. As mulheres somente terão acesso à política novamente de forma de direitos civis só no século XX, na questão da França. Embora você tenha a sua presença posteriormente constante no imaginário dos direitos civis franceses. Aquela famosa pintura de Delacroix, a liberdade guiando o povo, é a liberdade representada pela figura feminina. Então, voltando para o texto, com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. A Revolução Francesa não garantiu o direito de voto às mulheres, é o que você viu no texto, mas a participação delas no movimento fez com que sua exclusão da vida pública ganhasse uma visibilidade e fosse debatida. Correto, é o que nós estamos fazendo, inclusive, aqui. B. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução consolidaram os direitos civis e políticos das mulheres, igualando-os aos direitos dos homens de forma inédita na história da França e da Europa. Não é isso que aconteceu naquele momento, só posteriormente. C. Os revolucionários consideravam as tarefas desempenhadas pelas mulheres na Revolução eram irrelevantes. Não, elas ajudaram diretamente no processo, como você vê ali. Depois elas foram reprimidas, depois elas foram retomaram-se o seu lugar de repressão que existia. A Revolução Francesa aboliu a desigualdade de gênero. Não, não aboliu a desigualdade de gênero, se manteve. Só no século XX é que ela passou a ser debatida efetivamente e começou a ser abolida na França. Então aqui você vai marcar a alternativa letra A mais uma vez. Perfeito? A terceira questão já traz o assunto que mais aparece na Unicamp nos últimos 5 anos, que são as questões sobre o nazismo e o fascismo, as questões ligadas aos totalitarismos de direita, ok? Então dá uma olhada nesse assunto, porque esse assunto ele cai bastante. É o que mais apareceu, repito, é o que mais apareceu nos últimos 5 anos. Pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu. Sim, 1922 é quando ele chega ao poder, através do golpe da Marcha sobre Roma. Ele era uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas. É possível conceber um movimento totalitário que consiga juntar monarquia, revolução, exército real, milícia pessoal de Mussolini, os privilégios concedidos à igreja, a uma educação estatal que exaltava a violência e o livre mercado? Por incrível que pareça, foi isso que aconteceu em certa parte, né? A partir da leitura do escritor italiano Umberto Eco, que nasceu sob a égide do fascismo, né? É correto afirmar que o fascismo italiano, é conhecimento da história, o que aconteceu ali? A Itália, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, encontra-se numa crise política, institucional, econômica gravíssima. Ninguém confia na Itália porque ela havia mudado de lado durante a Primeira Guerra, tensionando ganhar vantagens, né, logo após a guerra, mas isso não aconteceu. A Itália mergulha numa crise econômica, com isso o discurso da esquerda ganha força. Vamos lembrar que na década de 20 você tem a Revolução Russa ganhando espaço no cenário mundial, e nesse contexto, então, o medo, e aí que nasce grande parte da força do fascismo, né? O discurso em cima do medo contra o perigo vermelho, o medo contra os inimigos externos, o medo daquilo que pode acarretar uma mudança estrutural. Então explora-se o medo. O fascismo é a exploração do medo coletivo, trazendo para um discurso violento de reação. Então, a partir da leitura disso, o que o Umberto Eco nos traz? Veja, o fascismo italiano era marcado pela política de integração europeia e de eliminação de fronteiras nacionais e de produção regulada pelo Estado. Não, integração não. A ideia do expansionismo, a ideia da dominação, se necessário,
para garantir a produção. Você vai encontrar isso depois na Alemanha, com o nome de teoria do espaço vital dentro do nazismo. B. Resultou de uma combinação de ideários políticos e filosóficos, inicialmente incompatíveis, valendo-se da violência como instrumento político e do medo, é o que ele diz no texto. C. Era uma ditadura de direita, que serviu de modelo para países como Espanha, correto? A Espanha se tornou uma nação fascista após a sua guerra civil, aliás, durante a guerra civil, em 1936 a 39. Portugal, que viveu um golpe de Estado e se transformou numa república fascista desde a década de 30 até a década de 70, com o salazarismo. E o Brasil, muita gente se esquece disso, né? O Brasil viveu a sua fase de ditadura fascista durante os 8 anos que duraram a ditadura do Estado Novo de quem? Olha só, de Getúlio Vargas. Você sabia? Getúlio Vargas foi um ditador fascista e lutou contra o fascismo depois por conveniência. Então, o Brasil sim teve uma ditadura fascista. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos mantiveram a sua democracia liberal, porém com algumas mudanças no que diz respeito principalmente à questão ligada da intervenção do Estado na economia através do New Deal com o Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social. Então a letra C não nos interessa. Tinha como centro a figura do Mussolini, um homem carismático que assumiu o papel de líder religioso e político. Não, líder religioso não, líder político sim. Então nessa alternativa você marca a letra B de biscoito. Próxima questão, também ligado aí ao momento da idade contemporânea do século XX, daquele período entre guerras, do qual faz parte o nazismo e o fascismo, e o contraponto. Qual é o contraponto ao nazismo e ao fascismo? A ditadura de esquerda, o stalinismo, resultante do quê? Da Revolução Russa de 1917. Não nos esqueçamos que a Revolução Russa de 1917 ela começou liberal burguesa, ela se tornou socialista comunista e quando se consolidou com Stalin a partir de 1924, estabeleceu uma ditadura totalitária de esquerda. Então nós vamos ter as ditaduras totalitárias de direita, nazismo e fascismo, e a ditadura totalitária de esquerda, o stalinismo, durou até 1953. Depois é outra história para a gente ver a partir da Guerra Fria. O quadro bolchevique, ou bolchevique, como você observa aí, ele foi pintado pelo artista russo Boris Kustodiev. Ele faz referência à Revolução de 17 e tem em seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha, a descrição do quadro, como você observa. A partir da leitura do quadro e do seu contexto histórico, 1920, está rolando a guerra civil ainda na Rússia, ainda não surgiu nem sequer a União Soviética, e do seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Vamos lembrar o seguinte, a Revolução Russa, enquanto socialista, ela é de outubro de 17, Lenin assume o poder ali e executa a família real. De 17 até 21, a Rússia vive uma guerra civil sangrenta. Ela sai da Primeira Guerra Mundial, entra numa guerra civil, de um lado os russos e vermelhos, e de outro lado os russos brancos, com apoio internacional da igreja, da aristocracia, e os russos vermelhos vencem. Então, esse quadro ele foi pintado durante a Guerra Civil. É importante você ter isso em mente. A letra A nos diz o seguinte: o movimento social de 17 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Beleza. E resolveu o Tratado de Brest-Litovsk. E resolveu os problemas econômicos do país. Num primeiro momento, não. Durante a Guerra Civil, o Lenin adota o comunismo de guerra. Após a Guerra Civil, ele vai adotar a nova economia política, a NEP, dar um passo atrás para na frente avançar dois. Retoma a economia de mercado para adaptá-la ao processo de evolução que levaria ao socialismo e ao comunismo. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento bolchevique. Não, bolchevique, por sinal, quer dizer majoritário, maioria, era a maioria do partido no contexto, a maioria dos seguidores no contexto da Revolução. Então, não está correta a letra A. A letra B. A Rússia, recém-industrializada, foi palco do movimento bolchevique, que culminou na ascensão de um regime democrático. Nunca foi democrático.
né, o regime soviético até 1991 jamais foi democrático. Sempre foi uma ditadura mais branda, mais dura, mas sempre uma ditadura. C. A nobreza russa tinha um amplo apoio da monarquia e dos operários durante o processo da industrialização do país. O quadro foi recebido pelo czar como uma afirmação da lealdade popular. Não tinha, né? A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e os operários. Não, aliás, os operários se insurgiram contra esta monarquia e contra esta nobreza. D. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e a ascensão do partido bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como uma afirmação da sua ideologia. Essa está bem adequada à letra D de dado. Beleza? Muito legal até aqui as primeiras 4 questões. Faz um favor para mim. Eu quero saber de onde você está me assistindo. Então coloca aqui no chat, por favor, de onde você está assistindo, ou dá um salve para mim, se identifica para eu saber você, beleza? Faz isso para a gente poder interagir, para eu também saber de onde você está. É sempre bom saber. Eu estou aqui da região metropolitana de Campinas, hoje falando para você. Então coloca aí de onde você está me assistindo, tá joia? Um grande abraço para você e vamos seguir em frente. Vamos para a questão, olha aí o pessoal colocando de onde está vindo, que legal, sejam muito bem-vindos, é bom estar com vocês aqui. Questão de número 5. Segundo os historiadores, pela primeira vez, uma potência europeia desenvolveu um projeto planetário que abrangia os 4 continentes. Essa é uma questão sobre a expansão marítima, sobre a formação dos grandes impérios coloniais, a fim de assentar pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de extensão geográfica sem precedentes de suas possessões. Com a monarquia católica, surgiram a primeira economia mundial e um regime capitalista comercial intercontinental. Veja só que interessante a obra A Babel do século XVI, a mundialização e a globalização das línguas. Então nós estamos assistindo aqui à primeira tentativa de uma globalização da economia mesmo. Então, com base do texto do historiador Sergei Gruzinski sobre as monarquias católicas. Que monarquias católicas temos no século XVI? Basicamente 3 grandes monarquias católicas: Portugal, Espanha e França. Dessas 3, a Espanha formou o maior império. Letra A diz o seguinte: a noção de monarquia católica inclui Portugal, Espanha e Inglaterra. Não, a Inglaterra não. A Inglaterra no século XVI fez a sua reforma protestante com o nosso amigo Henrique VIII. Então a letra A não serve para a gente. Letra B. O projeto planetário da monarquia católica, que no caso era a Espanha, calcava-se na memória do Império Romano. Muito pelo contrário, a ideia da monarquia católica tinha a ver com a expansão de território, com a expansão da fé católica, sem colocar a questão do Império Romano, e ainda diz que Roma ambicionou os 4 continentes. Não, Roma estava ali, Europa e Ásia, um pouquinho da África, e olhe lá. C. O projeto planetário da monarquia católica fundava-se em um corpo jurídico, criado com argumentos teológicos. Sim, a Igreja influenciou fortemente no corpo jurídico do Império Espanhol. Então, com argumentos teológicos, em uma burocracia que exercia à distância e no trabalho compulsório. No caso da América Espanhola, a mita e a encomenda como trabalho compulsório dos nativos, né, dos indígenas. Burocracia exercida à distância, a estruturação de organismos administrativos para a colônia, como a Casa de Contratação, como o Conselho das Índias, para organizar toda a estrutura. Então a letra C, ela está bem adequada para nós. Letra D, a monarquia católica expandiu seu projeto comercial baseado em estamentos feudais. Não, estamentos feudais não, sociedade feudal não. Você tem uma sociedade um tanto quanto estamental, mas não nos modelos feudais ali. Perfeito? Então aqui você vai marcar a letra C de cebola. Tudo bem? Questão, vai dando oi para mim aí no chat, hein? A imagem anterior, olha só, já voltamos para a história contemporânea. Viu como história contemporânea cai bastante? Até agora fizemos 6 exercícios. Desses 6 exercícios, 3, metade,
foi história contemporânea, praticamente história contemporânea, tá bom? A imagem anterior circulou em 1964 e faz parte de um conjunto de propagandas do governo de Mao Tse-tung, o artífice da Revolução Comunista na China em 49 e posteriormente da Revolução Cultural que reafirmou os valores do comunismo chinês em 1966. A imagem do líder próximo, né? A imagem do líder próximo, né? Então, sobre o cartaz, o que é correto afirmar? Então, observando o cartaz, o que você tem ali, né? Você tem o Mao Tse-tung ao centro, que é o líder da China naquele momento, cercado por camponeses, por indivíduos, tudo próximo. A ideia de mostrar o cara perto do povo. A imagem do líder próximo à população camponesa e da fartura do campo, como você observa ali, né? Estão colhendo, estão trabalhando, era recorrente no partido sob liderança de Mao Tse-tung e contrastava com a realidade marcada pela baixa produtividade e pela fome, o que é verdade. 64, nesse momento, é um pouco antes da Revolução Cultural, nesse momento a China vive a grande questão aí do chamado grande salto para frente, que foi um fracasso em termos econômicos e que matou a população de fome. Uma crise terrível acontece entre 1950 e 1960 na China, inclusive a Revolução Cultural de 66 é justamente para conseguir diminuir as críticas que se faziam ou suprimir as críticas que se faziam ao governo de Mao Tse-tung, que não estava conseguindo responder a essa questão da fome. Então, a letra A mostra bem isso. B. A Revolução Cultural na China, liderada por Mao Tse-tung, garantiu a alfabetização. Não parou. Revolução Cultural é em 1966 e essa foto é anterior à Revolução Cultural que aconteceu, porque essa foto é de 64. A imagem é uma propaganda que buscava valorizar a tradição dos saberes do campo, conciliada com um grande salto para frente, que visava transformar a China numa potência tecnológica. Isso vai acontecer depois do grande salto para frente na questão ligada, sobretudo, à produção de alimentos, que foi um fracasso. Então, 0 aqui. D. A Revolução Cultural deu início a uma ditadura que funcionava sob os princípios do comitês locais. Não, essa ideia de comitês é da União Soviética. O socialismo chinês é diferente da União Soviética, é mais centralizado na figura do líder, mais ainda. Então aqui você vai marcar a letra A. Perfeito? Questão mais complicadinha. Questão de número 7. Aqui é a clássica questão de interdisciplinaridade. Mistura o inglês com a história e um pouquinho de geografia. Veja, você tem história, você tem geografia e você tem inglês nessa questão. Originalmente, essa questão estava na prova de linguagens, mas ela traz essa possibilidade de ser colocada na prova de história e também na prova de geografia com a parte da geopolítica. O site Urban Dictionary apresenta as definições de palavras e expressões que, apesar de serem usadas popularmente, ainda não foram oficialmente dicionarizadas. O exemplo abaixo faz alusão ao Brexit, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia. E aí você tem o texto, né? Top definition, né? O meu inglês é horroroso, você está lendo ali, eu vou ler para você. Doing the Brexit. Make others ours, you're going to leave a party and ending... eu não vou ler esse troço aqui, você está lendo ali, tem as coisas aqui, meu inglês é horroroso, minha pronúncia é ruim, e vamos em frente. Com relação ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor estava fazendo o Brexit por quê? Então você teria que ler em inglês e responder em português. Essa é a prática da Unicamp com língua estrangeira. Então você tinha que ter conhecimento da história e da geografia e do inglês para fazer essa questão. Nessa questão aqui, você tem a letra A. Se despediu, mas demorou a ir embora da festa. Conhecer como é que foi a questão da União Europeia, a saída e tudo mais. Tá bom? Questão de número 8. Os imperadores romanos, voltamos para a antiguidade. Olha só, de um monte de questão que a gente fez, mas depois de 8 questões, voltamos para a antiguidade. Os imperadores romanos que reinaram no século II administraram um vasto império. Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos. Particularmente fora de Roma, não precisavam se preocupar
com os humores do Senado. Emergiu uma corte itinerante que competia por influência. Comunidades provinciais enviavam um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador, onde quer que ele pudesse estar. Poderiam encontrar Adriano, o imperador Adriano, não o jogador, às margens do Nilo, ou supervisionando a construção da grande muralha que cruzava o norte da Bretanha, a chamada Muralha de Adriano. Está lá, inclusive você pode procurar Muralha de Adriano. Ajudando a projetar o seu templo de Vênus diante do Coliseu, fazendo um discurso a soldados na África, o império governado de onde o imperador estivesse. A partir da leitura do texto, será a alternativa correta. A letra A nos diz: o Senado, composto por notáveis, fazia oposição à centralização do poder do imperador. Opa, pera lá. Os imperadores romanos reinaram no século II e administraram um vasto império. Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, ou seja, diminuíram o poder do Senado. B. O Império Romano foi marcado pelas disputas de poder entre imperador e Senado. Correto? Os conflitos entre eles acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado, que a gente acabou de ver, no que diz respeito à administração pública. Com certeza, o imperador está administrando tudo. C. O Senado, compostos por notáveis, apoiava a centralização do poder nas mãos do imperador. A nova estrutura do império permitia a mobilidade e a administração pública representada pelo imperador. Compostos por notáveis apoiava, não apoiava, disputava o poder. O império, governado por militares, ainda não. Então ficou a letra B de biscoito, as disputas do poder, a diminuição do poder do Senado. Tudo bem? Oitava questão, beleza até aqui. Obrigado aí pela sua participação. Importante, mais uma vez eu te peço, se você não se inscreveu, se inscreva agora e compartilhe o canal. E se quiser nos ajudar, o Pix está aqui do lado de algum lado está o Pix para você mandar para a gente, tá bom? Nos ajuda aí a manter o canal ativo, por favor, tá bom? Questão 9. Na era da catástrofe, voltamos à idade contemporânea. Olha como aparece. Voltamos ao período entre guerras. Veja, o que é o período entre guerras? Entre duas guerras, entre a primeira e a segunda. O que acontece nesse período? Revolução Russa, crise de 29, nazifascismo, Guerra Civil Espanhola, ok? Isso no contexto mundial. E no Brasil, o que está acontecendo nesse período? É a República Oligárquica, né? É o momento aí de crise, inclusive, da própria República Oligárquica, que na década de 30 vai viver a sua revolução e a chegada de Vargas ao poder. Na era da catástrofe, era o nome que Hobsbawm, um grande historiador, deu ao período de 14 a 45, englobando as duas guerras, e tem todo sentido chamar de Guerra da Catástrofe, Era da Catástrofe. Na Primeira Guerra, 13 a 15 milhões de mortos. Na Segunda Guerra, de 50 a 60 milhões de mortos. Tivemos 2 bombas atômicas, massacres e mais massacres nesse período. Não, sem dúvida, é a Era da Catástrofe. Com a Grande Depressão, desencadeada pela crise de 29, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições políticas, os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram numa decadência ou num colapso. Obrigado por você estar com a gente aí. Manda mais pra gente aí no chat, tá? Manda oi pra gente. A partir do excerto acima e dos conhecimentos com o período histórico, que vai de 14 a 45, então vamos lá. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 29, nazifascismo, Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial. Stalinismo. Olha só, é correto afirmar. A letra A nos diz o seguinte: a crise de 29 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa e, ao mesmo tempo, à expansão das democracias liberais em países africanos e do Oriente Médio. A primeira parte até que está certa, a segunda parte é uma viagem na maionese, ok? A democracia liberal na África e no Oriente Médio, até hoje estamos esperando surgir. B. As soluções para a crise de 29 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal. Não, o New Deal não é uma política liberal.
O New Deal é uma política de intervencionismo do Estado na economia como um fator regulador e fiscalizador para fazer a economia voltar a funcionar. Estado intervindo, não diminuição do papel do Estado, aumento do papel do Estado. C. São marcos da crise do liberalismo na Europa. O colapso das principais democracias, a Alemanha era uma democracia, a Espanha era uma democracia, a própria Itália era uma democracia antes do nazifascismo tomar o poder. A ascensão dos governos totalitários, correto, e autoritários, e a descrença no livre mercado. Sim, o Estado passa a regular a economia novamente. A letra C, ela está bem adequada. A letra D, verificou-se nesse período o colapso da democracia liberal, sim, a ascensão do totalitarismo na Europa, e o aumento da liberdade econômica, não diminuição da liberdade econômica. Então ficou a letra C de cebola para essa questão. Ok? Questão de número 10, mais uma vez, você tem aqui a história contemporânea e o período da Guerra Fria. Essa imagem que você tem aqui, ela está no meu e-book, que eu escrevi até antes dessa prova, quando ela saiu, no meu e-book sobre a Guerra Fria, tá? Que eu vou fazer o seguinte, aqui na descrição do vídeo, você também vai ter o link, né, para você baixar, vou até marcar o link para você baixar esse e-book que eu fiz sobre Guerra Fria, para você poder ler um pouquinho sobre isso, tá? E tá por lá, tá bom? Então aqui você tem uma imagem que mostra um soldado soviético, observe que ele tem o capacete ali da foice e do martelo, injetando na escola dos Estados Unidos, na escola americana, na escola dos Estados Unidos, os ideais do comunismo, né? Originalmente esse cartaz ele tem as nuances em vermelho e aquela seringa está carregada de um líquido vermelho que seria o perigo vermelho. Isso é um cartaz da época do macartismo, da década de 50, em que a histeria coletiva anticomunista tomou conta dos Estados Unidos. A peça publicitária coloca o seguinte, questiona se aquele seria o melhor momento para os pais estarem cientes das ameaças fascistas combatidas pelo macartismo. Não, o macartismo combatia as ameaças comunistas e não fascistas. B. Defende a injeção vermelha e comunista nas escolas durante o macartismo. Ao contrário, está denunciando e essa propaganda é do próprio macartismo que via comunismo em tudo. C. Denuncia a ameaça de injeção vermelha e comunistas nas escolas na era McCarthy. Essa política foi marcada pela instauração de investigação pelo governo e por indústrias privadas norte-americanas contra funcionários públicos da indústria do entretenimento acusados de serem comunistas e não liberais. D. Defende que já passou da hora de os pais estarem cientes da ameaça comunista combatida pelo macartismo. Essa política instaurada no contexto da Guerra Fria foi marcada por violações de direitos individuais e instauração de inquéritos por parte da Comissão de Atividades Anti-Americanas. O macartismo está aqui, a letra D de dado. 10ª questão para você. 11ª questão para você. Olha só, mais uma vez nós vamos falar de história contemporânea. E mais uma vez está aqui para você o finalzinho aí do século XX, da queda do Muro de Berlim e tudo mais. Nas últimas 3 décadas, vimos o fim das velhas unidades políticas e a emergência, o surgimento de novas. A unificação da Alemanha, reunificação na realidade, e do Iêmen, a desintegração da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, que deu origem a vários países, né? A Tchecoslováquia deu origem à República Tcheca e à República Eslovaca, a Iugoslávia, a Croácia, a Sérvia, a Macedônia e Montenegro, a União Soviética, que deu origem à unidade federativa, né? A Rússia Federativa, a secessão de países como a Eritreia, lá na região do Chifre Africano, do Timor-Leste, lá na região da Indonésia, e do Kosovo, ali na região dos Balcãs. Vimos também a expansão de esforços de integração política e econômica e a absorção de antigos membros do Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar comunista da Guerra Fria, na OTAN.
O envolvimento, que era a aliança militar capitalista da época da Guerra Fria, OTAN. O envolvimento de exércitos nacionais em esforços da ONU para a manutenção da paz, como é o caso do exército brasileiro no Haiti. E a mobilização de outros tantos exércitos na tentativa de conter e definir o terrorismo como fenômeno político, como a ação dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Sobre esta nova condição histórica e geopolítica internacional, é correto afirmar, letra A, nas décadas que nos separam da queda do Muro de Berlim do fim da Guerra Fria, década de 80, década de 90 para frente, representam um período de continuidade das formas e demandas políticas no plano internacional de manutenção da cartografia do mapa mundial. Não, o texto mostra isso, novos países, novas ordenações. Então, a letra A não nos serve. Letra B. A reunificação alemã foi decisiva nesse processo global, sem dúvida. Ela fez, a reunificação, desaparecer o maior símbolo da Guerra Fria na Europa, da Alemanha dividida, né, que foi o Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim em 1989. E o 11 de setembro, em 2001, são marcos desse processo, sem sombra de dúvida. Por sinal, neste momento, nós estamos em 2021, com os 20 anos do 11 de setembro. Depois, você procura ali, você vai procurar uma aula especialíssima que eu fiz junto com alguns colegas sobre o 11 de setembro. Eu vou deixar o link está também, né, aqui para você assistir sobre essa aula do 11 de setembro, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para você, beleza? E aí você vai poder assistir isso também nessa... Foi uma aula fantástica que a gente deu. C. Então, a questão 11, a letra B está adequada. C. Após a descolonização dos anos 50 e 60, no caso da África e da Ásia, a dessovietização do mundo após os anos 80 reforçou o imperialismo, compreendido como um sistema de estados nacionais iguais sob direito... Iguais não, isso jamais. D. Desde 1989, o Estado Nacional Democrático alcançou todo o globo. Todo o globo não dá. Então, é a letra B de biscoito, tá bom? Próxima questão é a questão de número 12, mais uma questão de história. Olha como história contemporânea aparece. Chernobyl, né? Tem a série, inclusive, para você assistir, se você tem a HBO, né? Tô fazendo merchan aqui, a HBO patrocina nós, você tem como assistir essa minissérie, muito bem montada. A catástrofe de Chernobyl, em 86, foi o mais grave desastre tecnológico do século XX. As explosões lançaram na atmosfera diversos elementos radioativos. Hoje, 1 em cada 5 pessoas nas fronteiras da Bielorrússia vive em um território contaminado. Em consequência da ação constante de pequenas doses de radiação, a cada ano cresce no país o número de doentes de câncer, de deficiências mentais e de pessoas com disfunções neuropsicológicas e mutações genéticas. Terrível isso. A partir do documento acima e dos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A construção da central elétrica atômica de Chernobyl ocorreu em um momento de embate da União Soviética com o mundo ocidental capitalista. Tendo em vista que os elementos lançados ao ambiente têm tempos de meia-vida curtos, novas tecnologias químicas conseguiram sanar os danos ambientais e humanos. O texto está dizendo, há 30 anos a coisa não tem esse negócio de meia-vida curta, coisa nenhuma. O texto está denunciando o aumento de casos. B. O acidente de Chernobyl é um marco do desmantelamento da União Soviética. O acidente gerou danos ambientais e humanos que não foram solucionados até hoje, uma vez que os elementos lançados no ambiente têm tempos de meia-vida longos. Exato, é o que você tem no texto. C. O acidente de Chernobyl é um marco do fortalecimento da União Soviética, não do desmantelamento. D. A construção da nova central hidrelétrica elétrica atômica de Chernobyl ocorreu no contexto de expansão das relações com a Coreia do Norte e com a China? Não, de forma nenhuma, é desmantelamento. Então ficou a letra B de biscoito na questão 12. Ok? 12 questões até agora. Tá vendo? Muita história contemporânea. O tempo todo história contemporânea.
a partir de 1789 em diante. Isso que você precisa olhar com muita calma agora para a Unicamp. Isso em história geral, ainda tem história do Brasil que a gente vai fazer na sexta-feira, não perca. Questão 13. O surgimento das primeiras universidades, voltamos agora à Idade Média. O surgimento das primeiras universidades marca um momento capital na história do Ocidente medieval. Em relação à época anterior, o que vem antes da Idade Média? A Idade Antiga. Esse momento comportou elementos de continuidade e de ruptura. Os primeiros devem ser buscados na localização urbana das universidades, no conteúdo, seu ensinamento, no papel social dos homens do saber. Já os elementos de ruptura foram inicialmente de ordem institucional. No âmbito das instituições educativas, este sistema era novo e original. As comunidades autônomas dos mestres e dos estudantes eram protegidas pelas mais altas autoridades legais e religiosas daquele tempo, permitindo tanto o progresso no domínio dos métodos intelectuais e em sua difusão, como uma inserção mais eficiente das pessoas de saber na sociedade da época. É uma nova realidade que surge com a universidade, que você vai estar lá ano que vem. Preste atenção nisso. Posso ouvir um amém na congregação? Põe um amém aí no chat. Ano que vem você está na universidade. Amém? Amém, igreja. Põe aí no chat, amém. Se você acredita, põe amém. A Igreja Católica apoiava a estruturação de universidades medievais, que representava o avanço da ciência na superação de dogmas e teorias teocêntricas. A Igreja apoiou, mas muito depois. Essas comunidades eram autônomas, tinham apoio de alguns grupos da Igreja e de outros não. B. A organização institucional diferencia as universidades medievais das corporações de ofício, visto que seu método de estudo era calcado na escolástica, que é a filosofia religiosa. Não, era no humanismo, a busca do humanismo. C. Uma ruptura trazida pelas universidades medievais foi o início da atuação dos copistas nas bibliotecas. Não, os copistas já vinham atuando há muito tempo. Quem eram os copistas? Principalmente os mosteiros, né? O próprio nome diz, eles copiavam os textos. D. A institucionalização das universidades medievais era um dado novo no período. Essas instituições se caracterizavam pelo apoio de autoridades dentro e fora da igreja e pela maior autonomia e inserção social de seus membros. É o que o próprio texto diz, né? Então, alternativa, letra D, de druida para você. Questão de número 14. Questão de número 14. Se inscreve no canal, ativa o sininho e manda um pix pra gente. Antes de Copérnico, Kepler e Galileu, já estamos falando de renascimento aqui, os cosmólogos elaboravam sistemas que representavam um corpo celeste por meio de esferas encaixadas uma nas outras. Esferas, não planos. Propostas desenvolvidas por Eudoxo e Aristóteles, de modo a distinguir o mundo celeste do terrestre. É nesse contexto, caracterizado pela tese de que o cosmos é composto por dois mundos distintos, o céu e a terra, e pelo axioma platônico, que deve ser entendido o conteúdo da carta de Kepler, Johannes Kepler, Órbitas Elípticas, de 1604. Ele apresenta uma etapa do processo de rompimento com essa distinção e com o axioma platônico. Na carta, Kepler apresenta os procedimentos para obter as duas primeiras leis dos movimentos planetários. A importância disso é tão grande que a segunda lei de Kepler aparece antes da primeira, pois é, a lei das áreas só se torna operante em uma órbita elíptica, não podendo ser aplicada a órbitas circulares, sem produzir discrepâncias em relação aos dados observacionais de Tycho Brahe. Texto, muita informação, considerando o contexto histórico descrito, Renascimento, e as leis físicas apresentadas por Kepler, olha a interpretação aqui, olha a interdisciplinaridade, você teria que saber um pouco de física, assinale a alternativa correta. A letra A diz o seguinte: Copérnico, Kepler e Galileu fazem parte da Revolução Científica, do Renascimento Cultural, que rompe com as leis especulativas do universo, baseadas em premissas aristotélicas e tomistas, e propõe análises empiristas do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o movimento, foi abandonado
por Kepler. Correto, com as órbitas elípticas. Correto. Alternativa letra A nessa questão, ok? As demais alternativas aqui, a Revolução Científica da época moderna propõe ruptura com o ideal divino, até aí ok, sendo por isso combatida pela Igreja, que defendia a orquestração divina sobre o mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, a distância entre o planeta e o Sol foi variável durante o movimento e foi abandonado por Kepler. Não. Então ficou a letra A mesmo. C. Copérnico e Galileu foram perseguidos pela Igreja no período moderno por representar um questionamento dos ideais medievais para a organização societária sobre a onipresença divina. O conceito de órbita circular foi um movimento em torno do Sol, das quais a distância é variável durante o movimento, foi abandonado por Kepler. Também não. A Revolução Científica da época moderna foi incentivada pela Igreja Católica, também está errada. Então a letra A mesmo para essa questão. Questão 15. Esse é um ponto interessante sobre a Alta Idade Média. Cai muito islamismo. A Alta Idade Média, dá uma estudada no Islão com o contato com o mundo ocidental. Aqui neste canal, se você procurar na playlist de Idade Média, você tem uma aula só sobre isso, só sobre o Islão e o contato com o mundo ocidental lá na Idade Média. Dá uma olhadinha lá. Os estudiosos muçulmanos adaptaram a herança recebida dos povos arabizados. Entre os domínios conquistados pelos muçulmanos estavam a Mesopotâmia e o Antigo Egito, civilizações que desde cedo observaram fenômenos astronômicos. O estudo dos fenômenos naturais no Crescente Fértil possibilitou a agricultura e perdurou por milênios. Nas costas do mar Egeu, região da Grécia, na região da Jônia, surgiram no século VI as primeiras, antes de Cristo, as primeiras explicações dos fenômenos naturais desvinculados dos desígnios divinos, o que o surgimento da filosofia ele está descrevendo. As conquistas de Alexandre permitiram o início do intercâmbio entre o conhecimento grego de um lado e dos antigos impérios egípcio, babilônico e persa do outro. Olha o helenismo aqui, a fusão das culturas. Além disso, houve trocas científicas culturais com indianos. O Império Árabe Islâmico, que ocupou uma faixa imensa a partir do século VII, herdeiro desse legado cultural multicultural, aos quais os estudiosos muçulmanos deram aportes ao longo da Idade Média, a partir do século VII. No século XIII, esse império já era praticamente do tamanho até maior que o Império Romano, essa grande extensão. Considerando o texto acima sobre o Islã medieval e os seus conhecimentos, dá uma olhadinha na aula depois, assinale a alternativa correta. A extensão do território sob domínio islâmico e a liberdade religiosa. Não, liberdade religiosa não, a imposição do islamismo. A partir do século VII, o avanço dos exércitos islâmicos garantiu a expansão do império de forma ditatorial sobre núcleos culturais da Índia até as terras gregas do Império Bizantino, chegando à Espanha. Não foi nessa sequência e nesse momento, a partir do século VIII principalmente. Os conhecimentos sobre os fenômenos naturais construídos pelos mesopotâmicos, egípcios, macedônios, babilônios e persas, sobre outros povos, foram ignorados, não foram assimilados. Então só ficou a letra D de dado, difusão dos saberes multiculturais. Foi uma das marcas do Império Árabe Islâmico, sendo ele a via de transmissão no sistema numérico indiano para o Ocidente de obras de filosofia greco-romana para o Oriente. Olha a questão de renascimento, clássica questão com o homem vitruviano, Ao longo da vida, você precisa conhecer, isso é uma das imagens mais conhecidas de Da Vinci. Ao longo da vida, cada vez mais, Leonardo da Vinci passou a perceber a matemática era a chave para a transformação de suas observações e teorias. Aliás, o que salvará o mundo, além de Jesus, será justamente matemática básica e interpretação de texto. Vai por mim. Não existe certeza na ciência em que a matemática não possa ser aplicada, ele declarou. Assinar a alternativa que expressa adequadamente a correlação entre o texto e a imagem. O texto fala da matemática e a questão da proporcionalidade mostrada aqui no homem vitruviano, ok? A letra A nos diz, a figura emblemática do Renascimento, Da Vinci destaca-se pela sua obra pictórica, pelo desenho do homem vitruviano. Para ele, a arte e ciência se baseava em relações análogas entre o homem e a natureza, preconizadas pela alquimia, não, pela matemática, a letra B. O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci condensa uma série de estudos do artista e mesmo a leitura de uma cópia manuscrita da obra de Vitrúvio, aquele arquiteto que a gente viu lá atrás, lembra?
aquele primeiro arquiteto, Vitrúvio, homem vitruviano, ele vai buscar a origem disso lá na antiguidade. Então essa alternativa, a letra B de biscoito, ok? Na linhagem de artistas, arquitetos e engenheiros renascentistas, Da Vinci dedicou seu estudo da perspectiva e especialmente da aritmética para harmonizar as relações entre homem e Deus. Não, entre homem e Deus é outra história. Leitor assíduo da física newtoniana, impossível, porque a física newtoniana é depois de Da Vinci, praticamente aí 100, 200 anos depois. Então, letra B de biscoito. Questão 17, história contemporânea novamente. Olha só, a propaganda através das inscrições de desenhos em muros nas paredes é uma parte integrante da Paris Revolucionário de maio de 68. O Maio Vermelho de 68, senhoras e senhores. 68, o mundo está em convulsão. 68 é o ano que não acabou. No Brasil está tendo passeata dos 100 mil, daqui a pouco vai ter o AI-5, mas as reações contra o regime militar. No México, uma série de movimentos acontecem também pela questão da liberdade civil e da liberdade de direitos, liberdade de expressão. Em Paris, né, o movimento dos estudantes é proibido proibir. E você tem nos Estados Unidos a campanha dos direitos civis que culmina com o bárbaro assassinato de Martin Luther King Jr. e depois do Bob Kennedy. E a expressão diz, liberem a expressão. Considerando o texto e as imagens anteriores, assinale a alternativa correta sobre o movimento de maio de 68 na França, em Paris. O que foi o maio de 68 em Paris? Foi uma revolta de estudantes contra o autoritarismo, contra o modelo autoritário das universidades e a política universitária, que redundou numa série de protestos posteriores aí. Então, a questão 17 diz assim: influenciado pela política de Estado da União Soviética? Não. Interessante observar que 68 faz com que os partidos comunistas também rompam, na Europa Ocidental, rompam com a União Soviética depois que a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Também 68 é o ano da Primavera de Praga, quando os tchecoslovacos tentam sair da área de influência da União Soviética e se tornarem uma democracia, mas a União Soviética faz o quê? Ordena a invasão e invade com seus tanques populares e democráticos a República da Tchecoslováquia. Então, está fora. E aí os países europeus ocidentais, e sobretudo os partidos comunistas europeus ocidentais, não aprovam esta invasão. E rompem com a União Soviética e passam a desenvolver o que nós chamamos de eurocomunismo. O eurocomunismo que previa a chegada ao poder da esquerda através da via eleitoral e não através da revolução mais. B. Influenciado pelo contexto cultural da Guerra Fria, as manifestações de 68 tinham como palavras de ordem a liberdade de expressão política e sexual, como se via nas inscrições nos muros de Paris. É o momento também da grande revolução sexual, por conta, sobretudo, da pílula que vai ser conhecida a partir da pílula anticoncepcional. Influenciados pelo movimento punk anarquista inglês, não, inglês e francês não se misturam. Influenciados por ideias esquerdistas, comunistas e anarquistas, as manifestações de 68 ficaram restritas às camadas populares, não, foram os estudantes, não tem nada a ver com camada popular aqui. É um movimento até da elite intelectual estudantil francesa. Então nós temos a letra B de biscoito. Perfeito? Questão 18. Questão 18, estamos terminando, gente. Vamos até a questão 22. Viajantes, missionários, administradores, etnógrafos europeus no passado tentaram fundir múltiplas identidades em um único conceito de tribo. O uso da tribo para descrever sociedades africanas surgiu no desejo de enaltecer o Estado-nação, ao mesmo tempo que sugeria a inferioridade inerente a outros. Em resumo, conotava as políticas primitivas que eram menos envolvidas que as políticas de Estado-nação. Vale lembrar que o conceito e a ideia de África é uma ideia criada pela Europa para designar o continente. E o conceito ali, quem está no continente, ele se considera de fato parte de uma etnia, de uma tribo específica. O conceito de Estado-nação vai ser algo criado pelo imperialismo europeu naquele contexto do século XIX, que é o que trata a questão. Baseado no texto acima e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Letra A. A formação e a difusão do conceito de tribo
no pensamento europeu, acompanharam os avanços do colonialismo na África do século XIX, legitimando o domínio dos seus povos por agentes oriundos de nação que os consideravam superiores. Sim, nós somos uma nação, vocês são uma tribo, então a gente pode dominar vocês. A letra A está perfeita, resolve essa situação. Tá bom? Questão de número 19. Veja só, mais uma vez, nazifascismo, período entre guerras, olha só. E essa canção aqui ganhou notoriedade. Se você assistiu La Casa de Papel, está aqui Bella Ciao. Bella Ciao, Ciao, Ciao. Está aqui a letra para você, eu não vou ler, você pode ler tranquilamente. E ali em cima, a sede do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, com a expressão sim em italiano, sim, 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 com a cara do Mussolini muito, né, pitoresca, como você observa. A fotografia anterior registra a fachada do Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini em 1934. A música Bella Ciao foi o hino cantado contra o fascismo de Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 25 de abril de 18, quando a Itália celebrou os 73 anos de sua libertação do nazifascismo, a canção foi entoada em várias partes do país. Sobre o uso de imagens e da música, assinale a alternativa correta. Letra A. Através de vários mecanismos de propaganda ideológica e de coerção física, os italianos foram forçados a entoar a música Bella Ciao a fim de demonstrar adesão ao fascismo. Não, a música é contra o fascismo. Eles cantaram em homenagem à libertação do fascismo. B. Por se tratar de um produto da indústria cultural, Escola de Frankfurt, hein? Com um forte apelo comercial, compreende-se a circulação e o consumo desta música em plano global de várias mídias. Nesse sentido, a imagem é um cartaz caracterizado pela neutralidade política. Não, a imagem apoia o fascismo e a música música é o contrário do fascismo. C. Trata-se de uma música de alcance internacional, entoada em várias partes do mundo, em diferentes contextos da resistência política contra o fascismo. Regime caracterizado pela adesão da massa em relação ao seu líder, como explicita a fotografia. Correto. D. O gesto recupera em 2018, esta canção sugere a semelhança entre o tempo de antes do fascismo e de hoje, aproximando Silvio Berlusconi ao Mussolini. Não, o Silvio Berlusconi é um populista, mas não dá para dizer que ele é um fascista. Ok? Que era o governante da Itália na época. Então a letra C de cebola para essa questão. Questão 20. Olha só, questão 20 é uma discussão que está em voga, né, muito desde 2018, 2019, né, 2020 começa a foto, e aqui no Brasil aconteceu esse ano, né, mais uma vez, a tentativa de destruição da estátua do Borba Gato, aquela estátua horrorosa que tem lá em São Paulo. Só que você sabe que tentaram derrubar a estátua errada, mas é outra história, não vou entrar aqui, não tenho tempo. A partir do registro fotográfico da derrubada da estátua de Cristóvão Colombo em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, em julho de 2020, e dos seus conhecimentos sobre as relações entre presente e passado, assinala a alternativa correta. Devemos ou não devemos derrubar estátuas, ressignificar monumentos? Essa é uma discussão que o Unicamp traz para a gente. Letra A. O progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem os seus significados no presente, justificando a derrubada dos espaços públicos. Não, o significado se mantém. As estátuas e monumentos medeiam formas de lembrar o passado e compreender o presente. Seus significados são sempre suscetíveis a disputas políticas e sociais. É o que nós temos aqui, é a alternativa letra B de biscoito nessa questão. Tá bom? A questão de número 21, olha só, como pode aparecer epidemia, pandemia na prova. Não vai se perguntar sobre a pandemia, mas vai lembrar um pouco sobre isso. Olha só, a epidemia de sífilis golpeou Nápoles na primeira vez em 1494. Os ingleses chamavam de enfermidade francesa. Os franceses disseram que era um mal napolitano. Os napolitanos achavam que vinham da América. O vírus, por definição, é outro. Sexualmente, o vírus, por definição, é o outro. Entende? Muita gente fala de vírus chinês, essa coisa toda. Sexualmente transmissível, a sífilis materializou nos corpos dos séculos XVI ao XIX,
formas de repressão e exclusão da sociedade da modernidade. Podemos discutir, por exemplo, a ideia dos vacinados e não vacinados aqui. Por exemplo, imagina se a Unicamp determina que só pode fazer a prova se você estiver vacinado. Já imaginou? Passaporte vacinal pode aparecer? Pode aparecer. Considerando as referências acima sobre a epidemia de sífilis na época moderna, é possível afirmar. Pode cair a questão aí desse negócio de vacinado ou vacinado, a questão, por exemplo, da revolta da vacina, que a gente vai falar em História do Brasil na sexta-feira. Letra A. A história da sífilis baseia-se em experiências mundiais unívocas. Ela transcorre simultaneamente em toda parte, promove uma compreensão tolerante, não está falando que faz exclusão mesmo. B. A história da sífilis descreve como uma epidemia local. Ela implica numa percepção neutra do outro, na medida em percepção neutra não, você vai discriminar o outro. A história da sífilis teve uma longa duração na Euroamérica, sim. O medo da doença contribuiu para a formação e fortalecimento de políticas de repressão racial, que incidiam em corpos dos sujeitos locais. Exato. Né? De quem que é a culpa? Então você vai fazer a exclusão. É a letra C de cebola. E a nossa última questão de hoje. Veja só. A seguir, leia um trecho da petição ao rei da Espanha, escrita por Juan Garrido, conquistador residente na cidade do México, em 27 de setembro de 1538. Eu, Juan Garrido, de cor negra, membro desta comunidade, vecino, residente nesta cidade, trago um relato de como servi a vossa majestade na conquista e pacificação desta Nova Espanha. Desde quando Cortés entrou nela, estive presente em todas as invasões, conquistas e pacificações realizadas no sul do Pacífico, nas ilhas de Porto Rico e de Cuba. Fiz tudo às minhas custas, sem receber nem salário, nem repartimento de índios ou qualquer coisa, ou seja, passar a controlar índios para trabalhar. De todas estas formas, durante 30 anos, servi e continuo a servir a vossa majestade. Assinale a alternativa correta. Letra A. A presença de negros no processo de conquista e colonização das Américas limitou-se à atuação de mão de obra? Não. Você tem um negro que é um conquistador aqui, que faz parte do grupo de Cortés. A presença de afrodescendentes na América Espanhola pode ser atribuída a duas categorias: escravos fugitivos ou forros em meio rural urbano, auxiliares de processo de conquista ou ainda como conquistadores, como você está vendo ali, proprietários e vecinos. Essa está presente no cenário da América Espanhola, letra B de biscoito. Perfeito? É isso. Essas foram as 22 questões que mostram a incidência de história geral. Você vê que cai muito história contemporânea, muito período entre guerras, na Unicamp, aqui no contexto da chamada primeira fase, tá bom? Então, espero que você consiga ter essa visão geral e na sexta-feira eu volto para a gente falar um pouco sobre história do Brasil, tá bom? Meu querido e minha querida, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixa um like, se inscreve, se quiser nos ajudar, manda um pix para a gente que vai nos ajudar bastante. Até sexta-feira, sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Um grande abraço, até mais, tchau!